Graça e paz, amada igreja, amém? Feliz dia das mamães, para as mamães que não vimos pela manhã. Eu tenho certeza que hoje é um dia comemorado em muitos lugares, mas é um dia que realmente o Senhor separou para que a gente possa estar nos lembrando. E Dia das Mães, a gente sempre fala de um dia específico, mas todo dia nós temos que honrar pai e mãe. Não é só no Dia das Mães, mas é honrar pai e mãe. É algo que tem que ser sempre lembrado por nós. É muito alegre também, porque este mês é o mês da família. E falar de família é falar de algo que vem do nosso coração, porque sabemos que a família é um projeto do Senhor. Então, que Deus possa abençoar sua vida, que o Senhor possa abençoar sua casa, que o Senhor possa abençoar aquilo que Ele já tem plantado, aquela semente no seu coração, que você seja um homem, uma mulher, que possa fazer a diferença na sua casa, no seu primeiro ministério, que é a sua família. Agradeço ao meu pastor por mais uma vez permitir que pudéssemos estar aqui pregando a palavra de Deus. E eu peço a vocês estarem orando, porque é uma semana que foi muito puxada para mim, né? Eu tive químio essa semana, trabalhei muito também. É literalmente do suor do seu rosto, ganharás o teu pão. Não é fácil não, gente. Está pensando que é moleza? Não é. Então, que o Senhor renove as nossas forças nessa noite. Amém? Meus amados, minhas amadas, nessa noite, nós vamos estar falando de uma mulher. E eu pedi ao Senhor, Pai, que palavra, o que eu devo, o que o Senhor quer que eu fale à igreja neste culto, nessa noite? E Deus colocou uma mulher muito especial para falarmos sobre ela. E o nome dela é Joquebede. Joquebede. E eu queria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10. Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10. Segundo livro da Bíblia, Velho Testamento. Todos acharam? Amém? Diz a palavra de Deus. Foi um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Mais uma vez, feche seus olhos. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque são tantos ensinamentos e verdadeiramente ela é o alimento para nós. Senhor, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, fala conosco. Nós queremos muito ouvir tua voz, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que tu venhas estar falando com aqueles que estão aqui presentes, com aqueles que estão pela internet nos ouvindo, estão em casa.
com suas famílias. Pai, no nome de Jesus, que a tua presença seja real. Tu que és o dono da casa, tu que és o Senhor da obra, tu que és aquele, Pai, que escuta a oração do teu povo. Que nessa noite nós possamos ter um coração completamente teu e que possamos, Senhor, saber que tu tens propósito com a nossa família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, falar de família é falar algo que mexe com o nosso coração. Falar de família é algo que precisa a cada dia, por mim e por você, ser priorizado por nós. É interessante que quando eu fui escrevendo e falando aqui sobre essa palavra que eu estou para ministrar, e eu pensei, Senhor, quais os títulos eu poderia colocar sobre Joquebede? E eu botei alguns aqui. Aí vocês escolham qual que vocês acham que vai ter a ver. Joquebede, uma mãe à frente do seu tempo. Joquebede, uma mãe de coragem. Joquebede, uma mulher estrategista. Joquebede, uma mulher guiada pelo Espírito de Deus. Joquebede, uma mulher, uma mãe com propósito. Eu escolhi o último. Joquebede, uma mulher, uma mãe com propósito. Amados, quando o Senhor nos criou, nos teceu, desde o ventre da nossa mãe, com certeza o Senhor tem propósitos, sonhos para cada um de nós. Sabemos que a Bíblia diz que no Salmo 127, 3 e 5, que os filhos são herança do Senhor. Um presente que Ele dá, uma recompensa que Ele dá. E diz mais, como flechas das mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos nos tribunais. Provérbios 17, 6 também diz que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Diz a palavra de Deus também, Deuteronômio 28, 4, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Amados, nós nascemos com um propósito. E o que significa a palavra propósito? Pastor, eu queria saber o que significa essa palavra propósito. Será que Deus tem propósito com a minha família? Será que Deus tem propósito com a minha casa? Será que Deus tem propósito com a minha vida? Com a vida dos meus filhos, das minhas filhas? Propósito significa intenção, objetivo, alvo. É a motivação interna que impulsiona alguém a agir e a persistir. Quando nós temos propósito, nada nos para por acaso, nada nos para, porque você tem um alvo, você tem uma meta a cumprir, você sabe por que você foi designado. E desde muito cedo precisamos estar sensíveis aos nossos filhos, porque eles vão nos dando características. Uns são características de liderança, pequenininho já, aqui, são líderes natos, né? Outros já são mais chorões, mais melancólicos. E nós precisamos, como pais, ser intencionais na criação dos nossos filhos. É interessante esse texto em Êxodo capítulo 2, porque nós precisamos entender qual era o contexto que estava ocorrendo tudo isso aqui. Primeiramente, eu quero dizer que no versículo 1 do capítulo 2, fala de um homem que ele era esposo de Joquebede. Olha que coisa interessante. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Versículo 1 diz, esse homem, então, ele era Arão. E ele era neto de Levi. Então, amados, você vê que o texto começa falando de uma família. Começa falando não de Joquebede, mas fala do marido. Fala do cabeça.
Fala daquele que iria dar direção, daquele que estava, querendo ou não, dando direção para esta família. E é interessante que Arão era esposo de Joquebede, ambos descendentes de Levi. Em Êxodo 6:20, olha o que fala a palavra. Arão tomou por mulher sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Que interessante, né? Ele era simplesmente, ela era a tia dele. Olha que coisa. Mas nós vemos uma família sendo formada. E uma família com propósito. Quem era a irmã mais velha? Miriam. Depois, Arão. E depois nasceu quem? Moisés. Uma mãe com 3 pérolas preciosas. Eu só tenho uma pérolazinha preciosa, gente. Tem gente que tem 3, tem 4, tem 5, tem 10. Pastor, quantos tinha sua mãe? Quantos? Só 8, é coisa básica. Irmãs, Joquebede sabia que os seus filhos tinham propósito. E quando você sabe que o seu filho tem propósito, você precisa estar atenta ao que o Senhor vai fazer. Olha que interessante, o nome, quando nós vamos olhar Joquebede, significa Yahvé é glória. O nome de Joquebede já era um nome que dizia para que ela foi designada, o propósito dela. O nome dela já adorava a Deus, dizia que Yahvé é glória. Irmão, a nossa vida, o nosso nome, a nossa família, os nossos filhos precisam ser aqueles a qual as pessoas vão dizer: Yahvé é glória. Eu vejo a glória de Deus nessa família. Eu vejo a glória de Deus nesse filho. Eu vejo a glória de Deus nessa mãe. Eu vejo a glória de Deus nesse pai. Eu vejo a glória de Deus nesse filho, nesse menino, nessa menina. Joquebede, o nome dela já dizia o seu propósito. O seu nome não foi qualquer nome. Há um propósito por trás. E Deus quer usar a sua vida neste tempo. Deus quer usar a sua família neste tempo. Deus pode mudar toda e qualquer circunstância. Agora, olha que coisa interessante. Se voltarmos um pouco em Êxodo, capítulo 1, vira a página aí, deixa a página aberta, a palavra de Deus aberta, a Bíblia aberta. Diz o seguinte: que os filhos de Israel haviam, Êxodo 1:7, querido, 1:7. Os filhos de Israel, eles foram muito fecundos, aumentaram muito, cresceram muito, multiplicaram-se de uma forma tremenda. Olha o que diz a palavra: mas os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Oh, glória! Assim vai ser o povo de Deus na terra toda, amém? Você crê nisso? É o povo de Deus na terra inteira. Olha o que aconteceu. Só que no versículo 8, diz que entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E no 9 diz o seguinte: ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Interessante. O próprio faraó, o próprio rei, tinha noção do que o povo de Deus carregava. De repente você não tem noção do que você carrega. De repente você até se subestima, dizendo que você não é isso tudo, que você... Mas eu quero te dizer que lá fora as pessoas sabem que há algo diferente em você, na tua casa, que algo diferente você carrega, e o que você carrega é o Espírito de Deus. A palavra vai dizendo, então, que esse povo foi crescendo de uma forma tão grande. E então ele começou a fazer o seguinte, olha o que diz no versículo 10, vamos agir com astúcia sobre esse povo. Vamos agir com astúcia sobre eles, para que não se multiplique. E tudo que o inimigo quer, igreja, é que você não multiplique.
Você não multiplique seus dons, você não multiplique a sua família, você não multiplique aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. O inimigo não quer que você multiplique, o inimigo não quer que a gente cresça como igreja, o inimigo não quer que a gente produza mais servos de Deus, salvos, remidos pelo sangue de Jesus. O inimigo quer nos paralisar. E a palavra diz, que olha no versículo 11, que eles colocaram então feitores sobre eles, para os afligirem com suas cargas. Irmãos, que coisa difícil. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a escravidão é algo muito duro. Deus não nos fez para a escravidão. Mas mesmo que em algum tempo possamos ter estado na escravidão, Deus pode fazer-nos prosperar até em tempos de aflição. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 12. Eu queria que todo mundo lisse, porque isso é muito lindo o que acontecia. Versículo 12. Vamos ler todos juntos? Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. É igual massa, né? Massa de bolo, né, Maria? Massa de bolo de pizza, né? Quanto mais você mete, vai fermentando, cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Irmãos, a lógica de Deus não é lógica humana. Deus não trabalha com o nosso quadradinho, tudo certinho. As coisas de Deus são completamente diferentes, para que todos vejam e saibam que é a mão do Senhor que fez aquilo. Para que não seja a força humana, braço humano. Como pode ser afligido? Como pode ser perseguido? Como pode apanhar tanto e ainda se multiplicar e crescer e crescer? Porque é a bênção do Senhor que faz a diferença na tua vida. É a bênção dele que vai fazer diferença na nossa casa. É a bênção dele que vai fazer diferença na nossa família. Por mais que houvesse escravidão do lado de fora, havia fé e esperança. Eu não sei como está do lado de fora. Não sei o que você tem visto no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, na sua casa. Você fala, meu Deus, eu não sei onde é que vai parar isso. Por mais que haja momentos difíceis, Deus pode fazer você prosperar, mesmo em tempos de aflição. Olha que coisa interessante. Deus, então, o rei do Egito, ele ordenou as parteiras para que o quê? Para que matassem os meninos, mas as meninas deixavam vivos. Os homens sempre sendo atacados. Reparou também? A gente fala das mulheres, né? Hoje em dia a gente fala muito das mulheres. Mas a referência masculina sempre sendo atacada. Vou contar uma história que aconteceu verídica. Há uns 10 anos atrás, nós começamos, lá na nossa casa, eu, meu marido e meu filho, a alimentar uns passarinhos na nossa janela. Um barato. Às vezes vem 10, vem 5, vem 20, é muito passarinho, é muito passarinho. E no nosso ar-condicionado do lado, virou uma maternidade há 10 anos que tem ninho de sabiá. Tio Paulinho, é ninho de sabiá, em cima de ninho de sabiá. Sai uma casinha, entra a outra, assim. E o sabiá tem uma coisa muito interessante, porque o sabiá, eles são unidos, o macho e a fêmea. São casadinhos até o fim, o macho e a fêmea. Que interessante isso. Na minha casa eu tenho gato, e eu tenho a tela de proteção. E meu gato ficava lá na janela, né? Como o passarinho estava com um filhotinho, o casal com 2 filhotinhos, todo dia aquele macho, o sabiazinho vinha, bicava meu gatinho e voava. Mas era o dia inteiro bicando o meu gato. O dia inteiro. Eu falei, Jesus, isso não vai dar certo. Eu já estava nervosa com o Alexandre já com isso. O gatinho lá, daqui a pouco vinha, sabe, até bicava meu gato. Eu falei, amor, isso não vai dar certo. O pastor ficou 1 semana bicando meu gato. Num dia de manhã eu ia para o seminário. Quando eu chego na minha cozinha, eu piso em cima de uma asa de passarinho. O meu gato pegou aquele sabiá, trouxe para dentro, vocês imaginam o que aconteceu. Ficamos arrasados. Eu dei um grito de manhã, 6 da manhã. Imagina pisar numa asa de sabiá.
Mas não parou aí. O macho foi atingido, não foi? Olha o que aconteceu. No dia seguinte, a fêmea desprotegida, porque o homem dá provisão e proteção. Repitam comigo, o homem dá provisão e proteção. O que aconteceu? 2 tucanos, né, amor? O Alexandre quase morreu quando viu. Foram no ninho, mataram os 2 filhotinhos dela. Ela ficou sem família. Ela ficou sem família. Irmãos, aquilo foi tão forte para mim, porque hoje em dia o homem não tem ideia da importância dele na família. Falamos muito das mulheres por serem guerreiras, fortes, mas você viu uma mulher como ficou, viu a fêmea desprotegida? Ficou sem família, perdeu o marido, perdeu os 2 filhinhos. Só Deus sabe onde é que ela foi parar, a nossa sabiazinha, onde é que ela foi parar. Irmãos, muitas vezes no inimigo, nós ficamos brincando com o inimigo. Não brinque com o inimigo. E o inimigo quer atingir o líder. Por isso que o nosso pastor precisa estar blindado com muita oração. Você tem um líder, um amigo, alguém, ou na sua casa tem um líder, você precisa estar blindado por muita oração. Nesse Dia das Mães, nós também queremos honrar os homens. Porque nós estamos vivendo dias de muito feminicídio e também de muito feminismo também. Irmãs, se nós estivermos cada um na sua posição, Deus vai nos fazer prosperar na terra da nossa aflição. Mas se nós quisermos achar que somos mais fortes do que nós possamos ter sabedoria, saber a nossa posição e não ir além da nossa posição. Então, quando eu vou para esse texto bíblico e volto aqui, havia um homem na casa de Levi. E esse homem, ele era Arão, marido de Joquebede. Eu gosto que a palavra de Deus começa com ele. Depois vai. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E viu que era formoso. Irmãos, Moisés era formoso. Moisés, ele era lindo. E diz a palavra de Deus que Moisés também foi um dos homens mais mansos que já houveram na terra. Números 12:3. Era o homem, Moisés, muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Havia uma graça sobre Moisés, desde seu ventre, desde pequenininho. Havia uma graça sobre ele, havia uma unção sobre Moisés. Havia algo sobre essa criança, meu irmão, minha irmã. E essa mãe percebeu que não poderia deixar as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito. Olha o que diz a palavra de Deus então. Por mais que houvesse escravidão do lado de fora do Egito, havia ali uma mãe, Joquebede, uma mulher de fé e esperança, que tinha uma mente renovada e falou: não posso deixar como está, vou ter que fazer alguma coisa. Irmão, você imaginou uma mãe com um bebê de 3 mesezinhos? Bebê com 3 mesezinhos chora, gente. Mas chora mesmo, né? Abre o bocão, está com fome, chora. Como é que ela ia esconder essa criança? Como você esconde uma criança de 3 meses? Não tem como. Então você vê que ela pensou, ela foi estrategista. Ela pensou: o que eu posso fazer? Tinha ela uma mente renovada. Eu tenho que salvar meu filho. Eu tenho que fazer algo. E aí que eu quero dizer para vocês, nós precisamos hoje como família ter uma mente renovada como Joquebede. Joquebede, ela não aceitou aquele decreto de morte sobre a casa dela. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não aceite decretos de morte sobre a sua casa. Não aceite decretos de morte sobre a sua família. Não aceite decretos de morte sobre os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Irmãos, quando nós temos uma mente renovada, nós pensamos nas coisas do alto. A gente não fica pensando só não vai dar nada certo. Tem gente que você pergunta: como é que tá, meu irmão? Ai, tá tão ruim. Ai, vai dar tudo errado. Ai, ó vida, ó céu, ó azar. Meu irmão, Joquebede não era assim, não. Joquebede, ela viu que a situação estava ficando complicada. Ela logo pediu ao Senhor o quê? Uma estratégia. Pensou, ela não aceitou que o filho dela poderia morrer. Ela foi uma mulher diligente.
Precisamos renovar a nossa mente como família. Por que tantos divórcios? Por que tantas lutas nas famílias? Por que tantas dores? Muitas vezes aceitamos palavras de morte sobre a nossa casa. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tomemos a forma desse século. É assim mesmo, vai morrer. Não! É assim mesmo, meu filho não quer nada com Jesus. Não, meu irmão. Peça ao Senhor para transformar pela renovação da vossa mente. Irmãos, muitas vezes nós homens e mulheres de Deus não têm vivido casamentos mais felizes porque não têm renovado a sua mente. Muitas vezes olhamos para a pessoa e vemos só o defeito dela. Quando Joquebede olhava para Moisés, ela falava: esse menino vai ser um grande. Quando ela olhava para Moisés, ela via a beleza daquele neném. Eu não posso entregar esse meu filho. Eu não posso deixar com que ele morra. Eu tenho que fazer algo. Isso traz em nós também, irmãos, que nós não podemos aceitar as coisas e deixar a vida nos levar, né? Às vezes a família está indo de mal a pior e a gente vai deixando a vida levar. Joquebede foi uma mulher de atitude, foi uma mulher de ação. Deus vai começar a colocar no seu coração estratégias, meios para que você ganhe os seus familiares para Jesus. Você crê nisso? Não normalize o pior. Creia no melhor de Deus para você e sua família. Não seja escravo do medo, do vício, da ansiedade. Como posso renovar a minha mente? Lendo a palavra, orando, confiando, pensando no que é bom. Filipenses 4:8. Joquebede não desistiu do seu filho. Imagine, irmãos, com 3 meses o neném começou a chorar. E ela falou: vou ter que tomar uma posição. Às vezes um dos nossos filhos está chorando. Alguém, um familiar nosso, está passando um momento difícil. E a gente tem que tomar uma posição. E a gente tem que tomar uma posição. É interessante que Joquebede era mulher de Deus, porque o nome dela já falava disso, que ela era uma mulher do Senhor. Mas ela também juntou essa graça que havia sobre ela, mas com ação. Às vezes nós queremos só que Jesus faça tudo. Senhor, eu tenho que pagar as contas. Mas aí você não faz nada. Tem que fazer alguma coisa, meu irmão. Tem que se mexer. Tem que fazer alguma coisa. Às vezes queremos que o Senhor faça tudo, mas Deus não vai fazer aquilo que é da nossa responsabilidade. Olha o que diz a palavra de Deus. Não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Olha que coisa interessante. Haverá tempo que você vai precisar esconder algumas coisas. Deus já fala: não fala nada para ninguém não, fica quietinho. Mas vai ter tempo de você revelar. Vai ter tempo de reter, mas vai ter tempo também de liberar. Nós, mães, temos muita dificuldade de liberar. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Queridas mães, nós criamos os nossos filhos, mas eles precisam tomar as posições deles, as escolhas deles. E a escolha é algo pessoal. Eu não posso escolher pelo meu filho. Ele vai precisar ter as suas escolhas. Ela aqui, ele era um bebê, ela pôde escolher por ele. Mas você vê que simplesmente ela escondeu ele por um tempo. Haverá coisas que Deus vai colocar no seu coração para você fazer, que você vai esconder por um tempo. Você não vai falar com alguém por um tempo. Você vai ruminar aquilo dentro do seu coração para você poder depois estar falando. Mas você vê que chegou o momento dela agir. Então, há tempo de reter e há tempo de liberar. Irmãs, quem é de nós, cá entre nós, que a gente ia botar no Rio Nilo, cheio de crocodilo, o teu bebezinho de 3 meses dentro de um juncozinho. E, irmãos, você está com muita fé em Deus mesmo, não é não?
Como, gente? Como? Não é natural. É sobrenatural. Porque a natureza nossa é querer que os nossos filhos fiquem perto de nós. Só que existe um tempo de reter, mas existe depois um tempo de liberar. Não queremos muitas vezes liberar. E ela foi uma estrategista maravilhosa, porque ela sabia a hora que a filha de Faraó ia estar lá se banhando. Ela sabia de tudo, né? E Miriam também estava ali junto. Irmãs, nós precisamos nesse tempo saber o tempo de ir e voltar, de calar, de falar. Eclesiastes 3, há tempo para cada propósito. Há tempo de abraçar, deixar de abraçar, há tempo de chorar, há tempo para tudo. E esta mãe, por ter sido ousada, ela conseguiu com que seu filho fosse salvo. Olha que coisa mais linda. Hebreus 11, 23. Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus 11, 23? Olha que coisa bonita que está lá. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, 23. Olha lá. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso. Não temeram o mandamento do rei. Olha que coisa. Porque, gente, se você for ali para Êxodo 1, 22, olha o que Faraó ordenou para o povo dele. A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo. Ele tinha dado uma ordem para lançar os filhos, pegar os filhos dos hebreus e lançar no Nilo, para o povo dele lançar os filhos no Nilo. Mas a todas as filhas deixareis viver. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Nós vemos aqui então que pela fé Moisés nascido foi ocultado por seus pais, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Irmãos, por que eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei? Olha a palavra que está falando. Porque a confiança deles não estava em palavra humana, não estava em homens. A confiança desta família estava no Senhor. E eles sabiam, Joquebede e seu esposo, sabiam que Deus tinha propósito com a família deles. E a família deles foi quem foi, gente. Foi quem foi. E se essa mãe tivesse desistido desse filho? E aí? Quem foi Moisés, gente? O líder que foi. Amados, haverá então esse tempo de esconder, de revelar, de reter e de liberar. Meu filho está fazendo 13 anos, estou começando a ter que liberar. Voltar sozinho do colégio, ai meu Deus, voltar sozinho do colégio. Eu fico, Jesus, vai lá Jesus, portanto Jesus, guarda Jesus. Você está ficando sozinho em casa também. Sábado eu fiz almoço, deixei cedinho o almoço pronto, e o Alexandre fomos trabalhar, ele botou a comida dele, se virou. Gente, a gente vai começando a ter que liberar. Não, é fácil, gente, mas tem que começar a liberar. Está crescendo, virando homem. Amados, Moisés foi quem foi. E olha que interessante, Deus estava em todo esse processo, porque Moisés, ele foi criado com toda a sabedoria que havia ali naquela época. Ele foi criado pela filha de Faraó, ele teve instruções, aprendeu, ele foi uma pessoa completamente capacitada para exercer aquele grande multidão de pessoas que ele estaria saindo do Egito com ele. Amados, Deus tem os seus propósitos. Olha que coisa linda que podemos ver para terminar essa palavra. Por que será que Joquebede e Miriam fizeram algo tão lindo assim? Diz a palavra de Deus. Elas formaram um time e elas foram unidas em um propósito. Se você quiser viver sobrenaturais, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, você precisa andar em unidade. Essa mãe, essa filha, estavam ali unidas no mesmo propósito. Elas estavam juntas, buscando, pedindo ao Senhor para que pudesse ser salva essa criança. E essa criança foi maravilhosamente salva. Diz o versículo 9 no capítulo 2. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo
pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. E ela lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Uma mulher que estava prestes a perder o seu filho, porque foi uma mulher ousada, uma mulher que não teve medo, uma mulher que sabia do propósito que Deus tinha na sua família, porque ela, em conformidade com a sua filha, porque o mesmo naquele momento em que o nenenzinho estava ali no rio, Miriam estava perto olhando. Havia unidade entre elas. Na verdade, elas tramaram tudo aquilo, né? E Deus abençoou o que elas haviam, então, pedido ao Senhor. Queridos, queridas, nós precisamos, nesse tempo, sermos pessoas que saibam que a sua família tem propósito. Nós precisamos lembrar que nós precisamos viver por propósito. Nós precisamos estar sendo guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos nos lembrar que escravidão não é lugar para filhos de Deus, mas Deus pode fazer-nos prosperar até em tempos de aflição. Também temos que lembrar que não podemos normalizar o pior. Creia no melhor de Deus para você e sua família. Outra coisa que queremos lembrar para você: não desista do seu filho. Repita assim: eu não desistirei do meu filho, se for mulher da minha filha. Também precisamos nos lembrar: haverá tempo de esconder, tempo de revelar, tempo de reter, tempo de liberar. Havia um senso de urgência em Joquebede, pois o filho dela poderia ser morto. Nós precisamos hoje ter esse senso de urgência, porque o inimigo das nossas almas não está aqui para brincadeira. Pastora, meu filho hoje não me ligou, hoje é dia das mães, não me ligou. Libere seu coração, mãezinha. A pessoa só pode dar o que tem. Só pode dar o que tem. Libere seu coração. Que você possa, como Joquebede, ser estratégica. Que você possa ter a bênção do Senhor. E Moisés foi quem foi. Um grande líder, usado para a glória de Deus, que libertou o seu povo da escravidão do Egito, que recebeu os 10 mandamentos, era um homem manso. Era um homem que, nos seus primeiros anos, ele achava que era o cara, depois achou que ele não era um nada, e depois ele foi usado pelo Senhor para a glória de Deus. Que nós possamos, como Joquebede, termos sabedoria e que possamos pedir ao Senhor que possa usar os nossos filhos para a glória dele. Elas formaram um time, elas formaram realmente um time visando o poder da unidade. Unidade que elas possam, a cada dia nós possamos olhar para a vida dessas mulheres e ver que elas fizeram a vontade de Deus. E que hoje nós podemos ver sobre a vida de Moisés. Ele foi o homem que foi usado pelo Senhor para a glória do nome do Senhor. Diz então no Salmo 133, para terminar: ó, quão bom e quão suave os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para a sempre. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que nós possamos ser como Joquebede, uma mulher que não se intimidou com o decreto de morte, e lutou pela sua família. Que Deus nos dê essa graça e que possamos ver os nossos filhos vivendo um lindo propósito para a glória do Senhor. Amém.